Quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Pedi o microfone hoje porque minha voz está mais ou menos aqui, estou me recuperando, mas com a glória do Senhor vai dar tudo certo. Querido irmão e irmã, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. O tema da meditação da aula desta manhã é a verdadeira adoração, um texto conhecido dos irmãos. João, capítulo de número 4. Nós leremos os versículos de 19 a 30. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele palavras do Senhor. Amém. Amados, nestes poucos minutos aqui de escola dominical, a ideia nossa é trabalharmos com o conceito da verdadeira adoração. Mas Rafa, nós estamos adorando errado? Não, em hipótese alguma. Mas a ideia é sempre trazer vivamente como nós precisamos, podemos e devemos adorar ao nosso Deus. Trazendo um pouco do contexto histórico desta passagem, a gente vê aqui dois pontos importantes. Primeiro, a questão de Jesus, obviamente sendo homem, conversando com uma mulher. Não lemos o texto, mas alguns versículos atrás, num daqueles maravilhosos encontros com determinadas pessoas que Jesus teve, Jesus fala então que ele é a água da vida para a mulher samaritana. Fala da vida dela, e então ela consegue, e aí sim nós lemos no versículo 19, onde vejo que tu és profeta. Então Jesus, abordando a mulher, já mostrou quem o era e o que deveria fazer. A questão outra que eu quero trazer para os irmãos é justamente a questão entre samaritanos e judeus, Quando ela menciona que nós adoramos no monte, o monte Gerizim, vós dizeis que deverias adorar em Jerusalém. Então os samaritanos e os judeus, meus irmãos e irmãs, compartilhavam uma história comum, mas com profundas diferenças culturais e religiosas. Quando Israel, ou melhor, o reino de Israel foi dividido entre Israel e Judá, as tribos do norte, incluindo Samaria, começaram a adotar práticas e influências culturais dos povos vizinhos. E aí aqui é um ponto importante de atenção e que pode deturpar a nossa adoração do ponto de vista quando nós absorvemos muito da cultura que está à nossa volta. Samaria, então, aconteceu muito isso. Os povos que ali dominaram exerceram uma influência muito forte, culturalmente falando, o que fez com que eles absorvessem culturas outras diversas que foram prejudicando a adoração ou também distanciando daquilo que deveria ser feito. Outro ponto importante é que os samaritanos eles tinham ali acesso ou acreditavam e trabalhavam apenas com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia, e não com toda a escritura à época que estava disponível como os judeus. Quando os assírios então conquistaram o reino do norte, houve essa mescla entre israelitas e gentios, gerando essa cultura sincrética que muitas vezes eu e você encontramos nos dias de hoje.
Quantas não são as vezes que a nossa fé e as nossas crenças são colocadas à prova? E é importante a gente sempre trabalhar esse tema, porque nós precisamos, e não que seja necessário, mas nós precisamos dar razão à nossa fé e à nossa esperança. Razão não do ponto de vista de pautar com algo que já exista, mas testemunhar através da nossa vida o quanto Deus fez e fará por mim e por você. Deus precisa disso? Não, mas o mundo precisa, como essa mulher samaritana precisava e teve no encontro com Cristo esse chamado. No dia 31 agora, que foi comemorada a reforma, nós tivemos lá no seminário, né, a professora, não me lembro o nome dela agora, mas ela trouxe os livros que ela escreveu, e um deles, né, todos eles são com relação à presença feminina na reforma, né, mas um específico, né, as mulheres reformadoras. Trouxe esse tema rapidamente porque, sem dúvida nenhuma, esta mulher samaritana foi uma das maiores evangelistas que nós podemos ver, porque ela corre no final, quando a gente vem para a cidade, para contar das maravilhas desse encontro com Jesus. Por isso que eu e você devemos a todo momento testemunhar, e o momento que nós tivemos aqui agora, há pouco, de falar das bênçãos e das coisas que nós precisamos, é tão importante. Por quê? Porque Deus age, agiu e agirá em favor de nós, à medida da sua santa vontade. Então ela, sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores evangelistas, porque para uma cidade inteira ela falou de Cristo, e logo no final que a gente vê, saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Samaritanos que tinham este problema cultural com os judeus. Os samaritanos então construíram um templo ali, né, no Monte Gerizim, que consideravam um local de adoração legítimo, enquanto os judeus continuaram a adorar em Jerusalém. João Calvino, eu vou precisar ler porque eu não tenho memória tão boa, irmãos, vai citar em um de seus comentários que os samaritanos, embora tivessem conhecimento dos patriarcas, não compreendiam as Escrituras com profundidade, pois não estavam inteiramente unidos à tradição da aliança de Deus com Israel. Sua adoração era incompleta porque não possuía o conhecimento integral da revelação. E aqui o primeiro passo, então, para que eu e você possamos ter uma verdadeira adoração, uma adoração autêntica, e passa pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Como lemos aqui então, no comentário de João Calvino, os samaritanos, embora tivessem parte do conhecimento, não conheciam as Escrituras totalmente. Eu e você precisamos, e falando de reforma, um dos somente, é somente a Escritura. Eu e você precisamos ter este conhecimento profundo, íntimo e sincero com a palavra de Deus, dia a dia. Podemos falar daquilo que não conhecemos? De certo que não. Ou como podemos falar de Deus àqueles que estão à nossa volta se nós não o conhecemos? E eu já disse isso aqui algumas outras vezes, e além de sermos conhecidos de Deus, Deus, nos conheceu. Mas Rafa, se eu falo com Deus, obviamente Ele conhece. Mas há muitos que lá em Apocalipse dizem: Senhor, eu fiz isso em teu nome, aparta-vos de mim, porque não os conheço. Então há sim a possibilidade do ser humano, aquele que não o adora em espírito e em verdade, não ser conhecido de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho interessante quando você fala, né, da questão da cultura do seu tempo em Samaria, a terra de Samaria, aspas, né, contaminada historicamente pelas culturas que ali passaram, né? Mas se a gente for considerar Jerusalém não ficou, como se diz, né, isenta do mesmo. Aí, o contrário, né? Aí os próprios judeus, né, vamos dizer assim, né, da elite, levaram para dentro do templo.
E aí eu gosto muito dessa frase, que eu penso que essa frase ela ficou popular, inclusive em canções, e aí quando fica popular você acaba distanciando, né, do significado profundo, né, quando Jesus fala o tema da sua mensagem, né, que está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Né, do que falava Jesus, né? Exatamente da experiência sobrenatural com Cristo, que agora não é mais pela tradição, não é mais pelo lugar, se é em Jerusalém, tanto que no outro texto você vai entrar nessa discussão, né? No anterior, né? Sim. É em Jacó, né? É em Jerusalém, é o poço de Jacó, é o de Jerusalém. Cara, né? Chegou o tempo que não é mais pela tradição, né? Se é batista, presbiteriana, reformada, anglicana, mas sim o quê? Pela experiência sobrenatural que cada um em algum momento terá de ter com o Senhor, né? Eu acho isso fantástico, né? Maravilhoso, assim, né? E aí você citou, lá no final, não adianta se você foi da tradição A, B ou C, se você não tiver tido um encontro real com Cristo, eu nem te conheci. Exatamente. Mais alguém? Então, aplicando esse ponto, meus irmãos, essa divisão então entre judeus e samaritanos vai destacar a importância da verdadeira adoração e do conhecimento de Deus. Em nossa vida cristã, então, nós precisamos questionar se estamos adorando a Deus com entendimento ou se a nossa adoração está comprometida por tradições vazias ou falta de conhecimento da verdade. Isso é muito importante. Muitas vezes estamos seguindo tradições vazias, como o pastor acabou de comentar e muito bem colocado, né? Não, aqui a gente tem que tomar um cuidado, que não é uma crítica a nós, amados, é apenas para que a gente continue alerta, para que a gente não caia nesse erro. Por quê? Porque nós convivemos com uma série de pessoas que ou questionam a nossa fé ou por não acreditar, e outras porque fazem uso de uma fé parecida com significados diferentes. Pode falar, meu irmão. É interessante, né, que o pastor trouxe esse comentário, e a própria palavra do Senhor, ela nos traz mesmo o conhecimento e a revelação, porque, por exemplo, a serva de Naamã, ela teve uma postura, ela estava numa situação que não lhe era confortável, ela não estava lá com o povo dela, mas ela testemunhou ali. Daniel estava ali na Babilônia, mas ele não se contaminou com a cultura, mas ali naquele espaço, naquele ambiente cultural, enfim, territorial, ele teve uma postura, ele teve ali a adoração dele. Então a própria palavra vai trazer para a gente essas revelações que a gente está aqui conversando hoje. Exatamente. E no texto, na história que você citou, tem algo que eu acho assim fora de tempo. Parece que estava antecipando, como Hebreus vai falar, tipos de Cristo, mas muito antes de Cristo. Quando Naamã foi curado e ele volta a conversar com Eliseu, ele tenta pagar pela bênção, né? Eliseu, claro, não vai pegar porque não era aquela motivação. E aí na saída ele lembra de algo, me faz lembrar de Lutero, né? Quando teve um encontro extraordinário com Deus, né? E ele começa a revisar toda a sua espiritualidade. O Naamã vai falar com Eliseu que ele tinha uma preocupação, que ao voltar para a sua terra, ele era homem de confiança do rei, que adorava o Deus, a divindade Rimon. E ele já estava preocupado, que já tinha se convertido. Falei, e agora como é que eu faço? Porque afinal de contas eu tenho que entrar num lugar que eu não acredito mais, né? Olha, eu sou homem de confiança, e quando meu senhor vai entrar, né, na casa de Rimon, eu preciso acompanhá-lo, né? Aí o Eliseu, eu fiz assim, palavras minhas, né? Eliseu fala assim, né? Cara, pode ir porque o seu coração já é de Jesus. Então não importa simbolicamente o que você está fazendo, o que importa é o seu coração, porque o contrário também é verdadeiro. O cara pode estar a vida inteira dentro da igreja, né? Como aquela historinha que eu conto no seminário, né? Sim. Até o dia que o capeta entrou, não sobrou ninguém, porque assim, eu estou aqui há 60 anos, mas nunca conheci o Deus desse povo, né? Só frequentava, né? O pastor tinha feito um comentário também, e eu sempre achei muito interessante, mas pai de mim, pois eu vos conheço. Não, o Rafael citou o texto, né? Mateus 7, né? Aí eu sempre pergunto assim, mas peraí, beleza, a gente conhecia Deus, ok, eu não conheço a Deus, mas ok, conheço a Deus, mas como é que eu vou saber se Deus me conhece? E eu sempre fiquei me perguntando, peraí, não
presbiteriano. Ô presbiteriano. Ó rapaz, vai vou ter que. As duas falas vêm bem de encontro, né? O coração. Quando você tem um coração puro, não é guiado pura e exclusivamente pela tradição, mas é um coração puro, mesmo que ainda praticando a tradição, mas é um coração puro, temente a Deus, e que não faz aquilo somente por modismo, mas você faz com toda reverência, com todo cuidado, é sinal que Deus te conhece. É o culto racional. Sim. Esse tema me veio à mente porque numa das matérias lá do seminário que eu estou cursando, que é a História da Igreja 3, a gente está falando dos vários movimentos, né? E lá dos neopentecostais apareceu uma foto lá da Igreja Universal, mas não é o Edir Macedo, é aquele outro que é o casamento blindado lá com a esposa. Que tá É o genro dele. É o genro dele. E aí ele está com algumas vestimentas, né, de Israel ali, mas com a mão em cima da Arca da Aliança, ou daquele objeto que se remonta à Arca da Aliança. E nós sabemos, quando estudamos as Sagradas Escrituras, que eram poucas pessoas e separadas que poderiam se aproximar da Arca da Aliança. Tanto é que no momento em que ela estava em um outro lugar, quem se aproximou e tocou nela morreu. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje muitos, e aí a minha fala agora há pouco, né, que professam talvez a mesma fé que a nossa, usam de subterfúgios diferenciados para poder levar o povo a uma adoração que não é a verdadeira adoração legítima, que não é a adoração legítima. Usam de símbolos, simbologias, e sim, a Arca da Aliança existiu, e há quem diga que existe, está bem guardada ainda, mas não é daquela forma onde qualquer um, por mais que seja lá dentro da denominação deles, bispo e o alto clero, vamos dizer assim, que pode. Só que quantos não são os que são enganados? Então, por isso, vendo aquela foto, me estimulou a trazer esse tema novamente, para que, por isso, como eu já disse, não é puxando a nossa orelha, mas para que a gente não caia nesse tipo de armadilha. E Colossenses, né? Colossenses, Paulo falando, criticando as tradições, fala algo bastante curioso, né? Quando, deixa eu achar aqui, pode seguir, a hora que eu achar o falo. Não, legal. O segundo ponto, então, que eu quero trazer para os irmãos, então nós falamos aqui nesse primeiro ponto das questões culturais, tá? O segundo ponto, então, é justamente a questão do local de adoração. Então, a mulher samaritana, ela menciona, né, a questão da adoração no Monte Gerizim, onde os samaritanos haviam construído o seu templo em oposição ao templo de Jerusalém. Jesus, então, responde dizendo que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O pastor já trabalhou com isso, com a relação de que a nossa adoração, a nossa vida litúrgica, ela acontece todos os dias, da hora em que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Não existe, por exemplo, um Rafael durante a semana, e aí quando passa aqui pela porta da igreja, aí sim é um momento de adoração, sim. Ou quando nós saímos, podemos fazer, não. Da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, a nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Por isso que fala em adorar em espírito e em verdade. Quais são esses conceitos, trabalhando um pouco mais, né? Para Jesus, então, meu irmão e minha irmã, a verdadeira adoração é aquela que acontece em espírito e em verdade, como vemos no versículo 24, isto é, que aponta para o que é autêntico e centralizado em Cristo Jesus. Na palavra que eu trouxe para Filadélfia no domingo passado, a gente falou, né, eu concentrei dentro da reforma Solos Cristos, e Michael Ward, ele tem 2 livros, né, o Cristianismo Essencial e o Cristianismo Sem Cristo, que é muito comum hoje, não só aqui, mas nos Estados Unidos e até na Europa, um modelo de culto, um modelo de liturgia e um modelo de pseudo-adoração onde nós olhamos tudo, vemos tudo, menos Cristo sendo glorificado e exaltado.
os cânticos são maravilhosos, 40, 50 minutos de louvor e uma série de outras coisas, mas a palavra, Cristo não está ali. Isso é um cuidado que eu e você temos que ter. Porra, Pode falar. e aí eu posso falar talvez com um pouco mais de propriedade. Quando você chega numa igreja reformada, quando eu cheguei aqui pelo menos na nossa igreja italiana, e a minha irmã também, minha mãe também, a Meg também, teve que fazer dessa cultura. Mas lá na igreja presbiteriana vocês não tem um momento de adoração no culto, onde a gente canta e sente a presença de Deus. Eu falei assim, claro, você cultua a Deus todos os dias. O seu momento de adoração a Deus não é dentro da igreja, o seu momento de adoração a Deus é lá fora. Então desde quando você acorda, o que eles ensinam a gente, diferentemente do que a gente aprende em outras igrejas, a sua adoração a Deus não está restrita ao culto, a 40 minutos de worship, com arrepios e emoções, o seu culto nacional a Deus, é quando você sai da porta e está fora. É ali que você vai adorar a Deus de fato com a sua vida. E esse desmame leva tempo. Às vezes sentia saudade, vinha aqui, mas aí queria visitar lá aquela igreja para a gente poder fazer de novo, até que conseguimos assim, não, realmente, de fato, eu preciso adorar a Deus a todo instante, não é um momento no culto que eu adoro a Deus. Minha vida é uma adoração a Deus. Essa semana eu vi uma psicóloga falando sobre os efeitos, né? Os efeitos da música. E aí ela pega e fala sobre a questão dos nossos hormônios, que os hormônios são responsáveis por praticamente tudo na nossa vida, inclusive as emoções, né? Então ela está dizendo que quando você está down, para baixo, entendeu? Não é que você está espiritualmente mal, assim, não, porque você está com uma queda de hormônio, e os hormônios fazem exatamente isso, né? E ela foi explicando de tal maneira, e eu fazendo com a cabeça de teólogo, né, fui fazendo diretamente a aplicação. Então, por exemplo, quando eu, no sábado que eu posso cozinhar, e gosto, né, vou para a cozinha, aí vou pegar as minhas músicas de antigamente e tal, você fica pensando, né, exatamente na sua adolescência, na sua infância, e aquilo que você fica 2 horas na cozinha, e assim, né, lembrando. Então é claro que a música tem o poder de ativar as suas emoções, né? Então dizer que naturalmente é o Espírito Santo que está agindo, que você está ouvindo canção evangélica, será, né? Por que o Espírito Santo só age no louvor, no momento, né? Então será ele agindo? Por que ele não age lá no meio do caos, onde você está tendo ali um ambiente de trabalho, né? No meio do caos. Bom, então para nós reformados, presbiterianos, já que eu não sou batista, com todo respeito, não sou assembleano, eu sou presbiteriano, então a minha fé tem uma roupagem presbiteriana. Então lá também, no meio do caos, o Espírito Santo age e age poderosamente. Então é só dizer que essa verdadeira adoração, né, ela não passa pela roupagem apenas do louvor ou do worship, dos 40 minutos no templo, é o tempo todo. Por quê? Porque ela se dá no corpo e não no lugar. Exato. Aí a discussão de Jesus não é aqui ou lá. Veja o que Jesus falou, cara, há 2000 e tantos anos atrás. Não é no louvor ou no lugar, é no coração. E aí não importa onde você esteja, onde você estiver, no meio do caos ou da igreja, o Espírito Santo vai falar. O pastor já antecipou aqui que eu ia fazer uma citação. Não, isso é ótimo. A culpa é sua, é o tema que você traz, né? Veja quem é as profetas. Não, é muito importante isso, porque eu ia citar Jonathan Edwards, né, onde ele fala que a verdadeira religião, em grande parte, consiste nesses afetos santos. Ou seja, a verdadeira adoração deve vir do coração, regenerado e sincero. Então foi o que o pastor resumidamente falou, né? Então não é só no corpo ou no lugar, mas é do nosso coração transformado e redimido, né? Então essa verdade reflete a plena revelação de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente trazendo para 5 solas, então a gente é somente Cristo. O texto, né, que eu queria lembrar, pode falar, Colossenses 2, Paulo falando, né? Cuidado que ninguém vos venha a enredar, ou seja, né, enlaçar com filosofia, vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você falou do Marco Horton, né? Cristianismo sem Cristo, né? E aí depois ele na sequência ele fala: ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida,
dia de festa, lua nova, sábado, e aí ele arremata. Porque tudo isso que é tradição dos homens, né, serviu como sombra. Sabe quando você vê a metáfora que Paulo usa, né? Sim. O sol está lá, você está caminhando aqui, a sua sombra chega primeiro que você. Mas à medida que o sol passa por você, porque né? Passa por você e muda de ângulo, a sua sombra está para trás. Então ele usa essa metáfora para dizer o seguinte: olha, enquanto essas coisas anunciavam Cristo, tinham sentido, porém era sombra, porque agora o Cristo está presente. Então como é que você pode... Então imagine, você citando o texto aí da arca, como é que alguém pode deixar de colocar a mão, por exemplo, na cruz de Cristo e colocar na arca? Exato. Sabe, eu entraria, né, nessa discussão pensando, né, como é que você pode resgatar algo que já perdeu todo o seu sentido? Porque o símbolo máximo da fé é o que? É a cruz vazia. E aí vai lembrar a questão da sombra, também para lembrar do dentro da caverna. Enquanto você achava que a sombra era a realidade, sim, na hora que você resolve simplesmente olhar para trás e ver o que está projetando aquela sombra, você fica extasiado. Peraí, aquilo então não é, a sombra não era a realidade, a sombra não era a realidade. A realidade é o que projeta a sombra. E aí você fica maravilhado. Sim. Então a verdadeira adoração passa pelo conhecimento das Escrituras e por um coração, né, transformado e contrito. Em Romanos 12:1, né, a palavra diz que devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso então nos ensina que a adoração é uma entrega completa, como nós já falamos, que é o dia a dia, é o viver, né, em resposta de amor e obediência a Deus. E aí esses dias eu estava fazendo uma reflexão que eu não terminei, confesso que eu não terminei essa reflexão ainda, né? Mas comparando as tantas divindades que existiam, sobretudo no Antigo Testamento, dos outros povos, né? E a idolatria, ela vem dessa falta de algo que o homem procura, né, colocar em alguma divindade. Mas a adoração a Deus vem o quê? Um Deus que nos alcança através da sua misericórdia e graça, e por conta da nossa obediência a Ele, a gente devolve essa adoração. Estou trabalhando nisso ainda, não me julguem, mas, enfim, tem essa diferença, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes, ou muitos aí fora, nesses choques de cosmosvisões, e como o texto bem trazido pelo pastor, que eu não confesso que no meu estudo não veio ele, de Colossenses, onde essas vãs filosofias, quantas não são aí as tradições humanas que buscam, e a palavra, né, é enredar, ou seja, né, nos tragar, nos envolver, nos prender. Ele fala de sutileza. Exatamente. Você percebe. É difícil perceber. E esse é outro ponto importante, a sutileza. Muito bem trazido, obrigado, pastor, por essa contribuição. Porque a gente acha que vai vir, com todo respeito, com os dois pés no nosso peito. Não, vem ali, ó, de forma sutil. Quando a gente vê, de repente, nós já estamos fazendo coisas que não era para estar fazendo. Pode falar. Fica à vontade. O pastor, acho que o ano passado, ele fazia todo domingo, né, pastor, aquele mês. Sério. Aí tudo em nome de Jesus, o Senhor trouxe, né? Essas questões, essas tradições, tudo em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse comportamento, em nome de Jesus, tudo isso me trouxe agora à mente. Porque todos eles, ou a grande maioria, usam a própria Bíblia e versículos específicos retirados dos seus contextos para tentar sedimentar uma série de tradições ou outras doutrinas que não se sustentam, mas enganam a muitos. E aí eu sei uma série pesada. A minha filha assistiu, me recomendou, comecei a assistir, mas não gostei. E não é pelo nome, é porque o enredo, enfim, a proposta na Netflix, não sei se alguém chegou a ver, o título assusta, porque é Lúcifer, né? Não sei se alguém chegou a ver, lá, a Júlia assim, assisti, né? Mas o que eu acho interessante no enredo é que o personagem Lúcifer pensa num cara bonito, elegante. Então a ideia da sutileza, porque na Idade Média
né? O Satanás era o que? Era o capeta, um garfo tridente, aquela coisa. Então você olha para aquilo, você dá no pé. Agora, quando é sutil, bonito ou bonita, elegante, faz lembrar a passagem bíblica que diz que o diabo, né, se fingirá de anjo de luz, da ideia de Lúcifer, né? Porque Lúcifer é anjo de luz, porém caído, né? Ele se fingirá de anjo de luz para, se possível, enganar até os eleitos de Deus, né? Então então a ideia da sutileza é o que? Ele não pode perceber rapidamente, porque se ele perceber, ele foge. Eu confesso que essa série, eu assisti os primeiros minutos, porque na primeira cena pergunta o nome dele e ele fala o nome e sobrenome: Lucifer Morningstar. E Morningstar em inglês é estrela da manhã. E quem é a nossa estrela da manhã? É Cristo. É Cristo. Mas vale a pena ver, não estou criticando não, tá? Porque a gente precisa ter essa sutileza, mas tudo que a gente for ver, passar pelo crivo das Sagradas Escrituras de Cristo. Assim como, voltando para o The Chosen, tem muita coisa interessante, eu gosto, mas se a gente for analisar teológica e biblicamente, algumas coisas dão umas derrapadas, mas serve como pano de fundo, sobretudo para questões culturais. Então, de novo, irmãos, não há crítica, mas veja com o olhar Paulino, né? Paulino, de né? tudo que você vê, o que não prestar, você arranca fora. Ou, como os bereanos, né? Sempre consultando nas escrituras ali, ó. Isso aqui eu ouvi. Está ali, né? Condiz com o que está na escritura ou não? Mas eu assisti, né, nesses primeiros minutos, quando eu vi o sobrenome, falei, dali para frente, deu ruim, já. É só para trás, então beleza, vamos embora. O terceiro ponto, então, amados, que eu quero tratar com vocês, é o versículo ali onde fala, né? Vocês adoram o que não conhecem. Então, quando Jesus afirma, vocês adoram o que não conhecem, ele está falando sobre a adoração deficiente dos samaritanos. E aqui, quando a gente fala, ou traz para nosso contexto, quantos não são aqueles que estão do nosso lado? E aí tem parênteses, ou aspas. Quando a gente fala de evangelismo, um dos pontos principais que eles trazem, os evangelistas, é que é muito mais difícil falar de Cristo para alguém que tem uma noção do que é Deus ou Cristo Jesus, do que aqueles que de fato não conhecem. Por quê? Porque quando você já tem um preconceito estabelecido, derrubar determinadas bases pode ser difícil. Claro, para o nosso Deus, para o meu e para o teu Deus, nada é difícil. Mas, nesse diálogo, a mulher samaritana falou, olha, eu conheço mais ou menos. E aí ele fala, não, você não conhece. Porque a salvação vem dos judeus. Não. Então ele fala dessa adoração deficiente. Então a adoração deles era incompleta ou escurecida, pois possuíam apenas parte das escrituras, como eu já disse, o Pentateuco, e careciam da revelação completa. Ou seja, aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes carecem desta revelação completa em Cristo Jesus. Como o pastor trouxe, pode falar, Pedro. Bom, isso que ela está falando é uma coisa até interessante, né? Porque se você pegar uma pessoa que é recém-convertida, né? Na maioria das vezes ela está totalmente disposta a se entregar para aquilo. Mas aí você pega uma pessoa, por exemplo, igual no meu caso, que nasceu dentro da igreja, então você acaba pensando que, tipo assim, você está dentro da igreja, certo? Meus pais eu estou aqui todo santo domingo desde que eu nasci. Só que, inclusive, isso foi uma questão que eu pensei bastante algum tempo atrás, né? Porque eu falei, será que eu realmente conheço a Deus? Porque, e aí tem uma canção, né? Acho que é do Barulho que fala, né? Que antes eu conhecia Deus, só de ouvir falar, que também está escrito nas escrituras, né? Mas eu conhecia o Deus dos meus pais, né? Eu não conhecia Deus verdadeiramente. Boa. Então, quando a gente, principalmente nessa situação de você estar dentro da igreja já desde o começo, a gente acaba ficando cada vez mais acomodado, né? E não conhecendo Deus realmente. Então, quando a gente passa, a gente também tem que passar por esse processo de conversão, mesmo estando em contato direto. Parte do que me motivou a trazer esse estudo nessa manhã é exatamente o que você trouxe, Pedro, a questão de nos acomodarmos, né? Sobretudo, e aí eu já disse isso, que eu nasci também assim como você, Pedro, num lar cristão. A gente passa a ver, né, ou a achar que as coisas acontecem de forma natural, e acontece à medida de que Deus intervém, mas a gente acha que é comum, que é
a gente não consegue perceber como um novo convertido, como alguém que foi tirado realmente das trevas e implantado na maravilhosa luz, esse impacto, esse choque positivo. E aí, às vezes, naquele acomodar nosso, a gente perde esse viver com Deus, essa adoração, esses momentos. Pode dizer. Teve uma pregação específica, você que trouxe, eu não vou saber o tema agora, mas dentro da pregação, você mencionou que os filhos normalmente têm aquela experiência que é o que o Pedro está falando. Nós temos a experiência, as crianças têm a experiência com Deus a partir dos seus pais, daquilo que é vivido. Mas chega um momento que essa criança vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, e precisa ter as suas próprias experiências com Deus, Ele próprio com Deus, que colabora com a observação do Pedro. E aí quando a Bíblia fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é justamente isso também, né? O Deus que Isaac conheceu a partir de Abraão não é o Deus de Isaac. E quando Isaac passou a conhecer o Deus que o pai dele servia, então passou também a ser o Deus dele. E a mesma coisa com Jacó. Então a gente pode levar por esse lado. É por isso que a criança, mesmo sendo batizada na nossa denominação, ela precisa fazer a sua profissão de fé. Depois, porque ela vai servir ao Deus dos pais dela, vai conhecer o Deus que o pai dela serve. Só que a partir do momento que ela conhece Deus, ela é tocada, ela fala, agora eu entendo Deus, agora eu sei quem é Deus, aí ela está pronta para fazer a sua profissão de fé. E é um privilégio para nós nascermos no lar cristão, nada contra aqueles que pode falar dele. O que o Pedro falou me lembrou de uma fase aqui na igreja. Eu sempre fui de testemunhar muito, falar muito, aliás, falava bem mais. Acho que eu estou mais... Está mais cometida? Mais cometida. Mais cometida. Mas era muito, né? Então, e numa reunião de mulheres que a Anos tinha aqui, uma irmã que foi nascida aqui na igreja, não vou citar o nome, mas enfim, ela falou para mim, depois que terminou todo o trabalho e tal, ela falou, às vezes eu me pergunto, será que eu estou mesmo no caminho, essa palavra do Pedro, no caminho, será que eu conheço esse Deus verdadeiro? Eu falei, por que você está falando isso? Ela falou assim, porque você chegou há pouco tempo e você fala com um brilho, com uma vontade, uns testemunhos, umas coisas assim que eu fico pensando, eu estou muito na mesmice que parece que na minha vida não tem problema. Ela usou essa frase, a minha vida não tem problema. Parece que eu não tenho dificuldade, parece que está tudo bom, está tudo tão perfeito que eu falei, mas Deus, Ele trabalha da forma que quer, de acordo com o propósito dele na vida de cada um. Isso não significa, mas significa sim que talvez, se você está sentindo assim, é o Espírito Santo te incomodando para uma intimidade maior com Ele, eu acho. Né? Agora, cada um tem uma reação e uma comunhão, assim, né, uma intimidade com Deus. E Deus vai trabalhar com cada um da forma que Ele achar viável e necessário. Nem todas as minhas experiências é para todos. E nem a de vocês talvez seja para mim. Peraí. Então, o que a Leila falou é importante, porque assim, não quer dizer que uns vão ser mais espirituais ou menos espirituais. Vai do relacionamento e dessa troca de cada um com Deus e o retorno de Deus. Pode falar, Glaucia, depois o pastor. Pegando mais um gancho que foi Pedro. Aí, tá pegando mais um gancho. Eu também nasci lá no lar cristão e eu também me fiz a mesma pergunta durante muito tempo. Só que o que eu percebo, a gente às vezes entende mesmo que é Deus na dor. Nossa, aí você tomou minha palavra. Porque assim, no meu caso, eu ia para a igreja e muitas vezes eu ia empurrada. Ai, de novo igreja, de manhã já fui. E a minha mãe um dia falava para mim assim, um dia você vai entender, um dia você vai entender. Tá bom. Aí chegou um ponto que assim, a gente passou por bastante dificuldade em casa, sabe? Não vou falar que a gente passava fome, mas assim, eu via minha mãe de joelho orando, pedindo a Deus um milagre. E tocava campainha, e era alguém da igreja. Deus tocou no meu coração para vir trazer aqui. Então assim, eu fui vendo ali, sabe, o agir de Deus, o cuidado. E é na dor que muitas vezes a gente vê, sabe, o poder de Deus.
apesar de ser uma frase feita, mas ela faz muito sentido. E vocês até que têm mais idade do que eu, e mais idade do que vários aqui, sabem muito mais disso, né? Perguntaram, e virou meme, porque é uma coisa curiosa. Perguntaram, uma jornalista perguntou para aquele cantor brasileiro, goiano, o Leonardo, né? Quando é que o amor acaba, né? E aí ele, com aquele sotaque caipira dele de Goiânia, que eu conheço bem, porque eu morei em Goiânia, minha primeira igreja foi em Goiânia, conheço bem o sotaque goiano e também o mineiro, porque são culinárias e culturas bem próximas, geograficamente falando, e também, né, culturalmente falando. Ele falou, a resposta foi, quando é que o amor acaba? Ele falou, quando o dinheiro termina, né? É uma frase feita para dizer, quando é que os relacionamentos, tanto marido e mulher, quanto pai e filho, enfim, quando é que os relacionamentos ficam tensos, né? Quando chega a crise. Então, lembrei dessa frase, é o dinheiro, mas não é só o dinheiro. Quando chega a crise. Então, entendendo que o nosso relacionamento, a nossa relação com Deus também se dá por meio de relacionamento, quando é que de fato você percebe que você é uma nova criatura e não consegue sair das mãos de Deus? Na crise. É o que você chamou de dor, né? Uma das coisas mais nítidas para mim ao longo de toda a minha caminhada com Deus, como crente, como pastor, é na crise. Para mim, o que é a crise? É quando você percebe que, mesmo tendo motivo e vontade, largar tudo, estou falando largar tudo, é largar a Deus, não é só largar a Deus, tem gente que larga a igreja, mas não larga a Deus, não consegue largar a Deus, né? É que você percebe que, nem querendo e nem tendo motivo para abandonar Deus, você consegue. Então eu acho que você, quando passa por essa experiência, não importa se você é filho de crente ou se você é sozinho na igreja, ou ninguém da sua família é crente senão você. Não importa a condição, se você é filho de igreja ou se você é sozinho na igreja. Se você, como diz o pessoal do Paraná, gosta de usar essa expressão que outro dia eu usei, né? Se Deus te pegou, irmão, esquece, já era, não vai mais. Mas alguém tinha pedido uma palavra aí? Eu sei também, não vou mais. Aí tá lá, oh Deus, sou eu outra vez. Calvino então aqui, então Calvino vai dizer que o conhecimento de Deus é essencial para a adoração, para que a adoração seja legítima, pois sem a luz da verdade estamos adorando um Deus que não conhecemos e já trabalhamos bastante nesses minutos sobre isso. Então Calvino vai reforçar a importância de que a nossa adoração seja fundamentada no entendimento das Escrituras e na revelação de Deus em Cristo Jesus. Esse ponto então nos desafia, meu irmão e minha irmã, a refletir sobre a nossa própria adoração, como nós estamos fazendo aqui. Em nossa cultura, muitas vezes a adoração é tratada de maneira superficial, e eu trouxe a questão de Michael Horton no seu livro Cristianismo Sem Cristo. É um livro interessante, pequeno ali, e editado pela editora Cultura Cristã, da Casa Editora Presbiteriana do Brasil. Então tem pedigree. Então precisamos conhecer a Deus e compreender suas obras. Como cristãos, então, meu irmão e minha irmã, devemos buscar o conhecimento profundo das Escrituras e de Cristo. E para fechar aqui, amados, quero que os irmãos abram a Bíblia ali em Oséias 4:6. Meu povo está sendo exatamente. Oséias 4, versículo 6, os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavras do Senhor. E aqui é importante, né, eu lembro do sermão que o pastor trouxe ali no dia 26, no culto da reforma, que a reforma ela se dá no altar, né? Então quando fala aqui da crítica que o povo está sendo destruído, por quê? Porque os sacerdotes estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, conduzindo o povo para o abismo, para um lugar diferente, né, ou apacentando em apriscos que não são os do Senhor. Então por isso que eu e você devemos estar atentos a isso, meus irmãos e minhas irmãs.
Então, fechando aqui, a atitude de Jesus nos ensina que dessa natureza, né, e aí a palavra é um pouco delicada nos dias de hoje, que é essa natureza inclusiva do Evangelho, porque na mulher e naquela conversa com a mulher samaritana, ele fala do reino, ele fala que ele é o Cristo e ele traz aquela mulher não só para ser uma evangelizadora, uma evangelista, mas Samaria como um todo para ouvir as palavras do Senhor. Só lembrando o terceiro ponto que você destacou e com base no versículo 22, né? Vós adorais o que não conheceis, e na introdução que você fez sobre a cultura de Samaria, a questão do Pentateuco, ou seja, era um povo prejudicado inclusive pela cultura e pelo acesso que tinha ao que deveria ter conhecido, né? Aí me fez lembrar do Paul Tillich, que diz que até nas igrejas, né, mais absurdas possíveis a presença espiritual, né? Quando o Tillich fala da presença espiritual, né, no ser humano e na igreja. E Calvino dizia a mesma coisa, né? Que o ouro no pescoço da prostituta não deixa de ser ouro. Então o que Calvino quis dizer com isso na crítica à Igreja Católica? Não é porque sacerdotes no altar se corromperam que o templo e a mensagem está corrompida, né? Então me fez lembrar o seguinte: da mesma forma que os samaritanos, porque faltava conhecimento do que devia conhecer, se corromperam, do lado seguinte ou do outro lado tinha muito conhecimento e também se corromperam, né? Então hoje, para mim, eu sempre respeitei essa questão. Eu sou presbiteriano, mas da mesma forma que há crente entre os presbiterianos e há não crente entre os presbiterianos, o mesmo se dá para qualquer placa, né? Então, uns faltaram conhecimento, mas faltaram conhecimento a partir dos presbiterianos, mas receberam outro. Então é importante lembrar, né? Lembrar disso, samaritanos. Jesus conta uma parábola do samaritano, né? E dos primeiros dois que passaram, quem é que foi o destaque? Ele fala, quem é que desce redimido, né? Ele fala do samaritano. Então é importante que a gente lembre. E o tema central da mensagem, né? Cara, o verdadeiro significado da adoração, se ele não começou no coração, não adianta a placa da igreja de onde você é membro. Acho que Paulo também tem que falar sobre isso, né? Quando fala assim, Paulo, o cara está falando lá, e vamos ver se é mais importante que o evangelho seja pregado. Seja por inveja, porfia, cara, é um peso fora de época. Fora de época. Paulo, muitas coisas de Paulo fora de época, né? Para não dizer todo o Paulo. Que nós, nesta manhã, amados, nesses poucos minutos que passamos aqui, possamos ter mergulhado um pouco mais. A adoração, ela é da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, do momento em que fomos, como o pastor trouxe ali, pegados por Cristo, até o dia que nós, para a honra e glória dele, possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Que a gente possa evoluir em espírito e em verdade, adorando a Deus no coração, mantendo a chama acesa, justamente para que, por meio dessas tantas doutrinas e tradições humanas, como lemos, nós não sejamos enredados, pegados e presos, e sim continuamos olhando para o único alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar